Olá a todos, bem-vindos a mais esta edição das Conversas Vadias. Hoje o nosso convidado é o Miguel Duarte, um ativista que esteve envolvido nas operações de busca e salvamento no Mediterrâneo. Foi exatamente com o Miguel Duarte e o caso dele, porque ele teve um processo judicial em Itália, um processo interposto pelo governo do Sr. Salvini. Foi exatamente com o caso dele que eu comecei a minha atividade no Parlamento Europeu, dirigindo no primeiro dia, quando tomei posse, uma pergunta à Comissão sobre a crescente criminalização que se vivia naquela altura da ajuda humanitária no Mediterrâneo. Miguel Duarte, olá, bem-vindo às Conversas Vadias. Então, e como é que está o teu caso? Tu estiveste envolvido nas operações de salvamento, depois tiveste um processo em Itália, esse processo já está resolvido, em vias de ser resolvido, como é que está este teu caso? Olá Isabel, obrigado pelo convite. Bom, neste momento a situação judicial está basicamente igual ao que estava há 2 e 3 anos, na verdade. Portanto, nós fomos constituídos arguídos, eu e outras 9 pessoas da tripulação do navio de resgate Iuventa, fomos constituídos arguídos a meio de 2018 e nada de substancial se alterou, ou seja, continuamos oficialmente sob investigação e não temos nenhuma informação por parte do Ministério Público Italiano de que o caso esteja para se encerrar ou para seguir para tribunal. Portanto, tudo isso continua completamente em aberto e nós continuamos a ter que estar preparados para enfrentar um julgamento que pode durar anos. Não é? Um julgamento por salvar vidas. Essencialmente, sim. Diria que sim. E de facto é uma... Quer dizer, nós fomos simplesmente o primeiro caso, não é? Porque desde que o nosso navio foi arrestado, desde que o Iuventa foi arrestado pelas autoridades italianas em 2017, todas as organizações não governamentais que fazem resgate civil no Mediterrâneo tiveram algum tipo de problema legal. E os problemas legais foram evoluindo, mas o que é facto é que nenhuma das organizações até hoje foi condenada pelo tipo de crime de que nós estamos a investigar. É preciso ver isso. Uhum. Pois, o que quer bem dizer do quanto é infundada a acusação, porque caso contrário com certeza já teriam sido julgados e condenados. Miguel, como é que todo este processo teve consequências em termos da possibilidade das organizações continuarem a operar no Mediterrâneo e continuarem a fazer buscas e salvamento? Como é que está neste momento a ajuda humanitária no Mediterrâneo? Esse, na verdade, é o maior... são as maiores consequências ou as consequências mais nefastas de toda esta criminalização da ajuda humanitária, não é? Porque o que vemos é que desde que começou este esforço coordenado das autoridades de vários países europeus para criminalizar a ajuda humanitária, temos cada vez menos organizações disponíveis para fazer resgate e não só resgate, na verdade existe muita ajuda humanitária em terra a ser criminalizada também, por exemplo, na Hungria, nas fronteiras entre Itália e França, por exemplo, há muitas pessoas na mesma situação que eu a enfrentar processos judiciais por auxílio à imigração ilegal e por aí adiante. Especificamente no Mediterrâneo Central, o que tem acontecido é que simplesmente cada vez há menos navios a operar e mesmo os que que estão disponíveis para operar cada vez vêm as suas operações mais dificultadas. O caso da Sea-Watch, que foi a primeira organização a fazer resgate civil no Mediterrâneo Central, é gritante, porque ao longo de 2020, por exemplo, os 2 navios que a organização opera sofreram inúmeros problemas legais que se prendem nem sequer com propriamente a atividade que fazem, mas com detalhes técnicos de segurança a bordo do navio. Por exemplo, um dos navios de resgate da Sea-Watch em 2020 foi arrestado, impedido de sair, por alegadamente ter demasiados coletes salva-vidas no convés e, portanto, dificultar a circulação no convés. Não é? Quer dizer, é uma coisa completamente absurda num navio que resgata milhares de pessoas todos os anos. Não é?
Isso mostra que quando a acusação de auxílio à imigração ilegal falha, sob o ponto de vista da justiça, busca-se outro tipo de acusações para perseguir estas organizações que, no fundo, a única coisa que pretendem, de facto, é, como eu dizia há pouco, salvar vidas. O tema das migrações e da situação dos refugiados nos diversos pontos da Europa saiu um pouco dos holofotes dos nossos telejornais e dos nossos serviços noticiosos durante este ano em que a nossa vida foi assolada por uma pandemia. Queria, Duarte, que nos desses um pouco a visão que tens neste momento sobre a situação dos migrantes e refugiados na Grécia, Itália, em Espanha, na Rota dos Balcãs. Que informações tens das organizações neste momento? Bom, de facto, a pandemia fez com que este tema saísse completamente da agenda política e da agenda daquilo que é noticiado, não é? Mas, quer dizer, não é preciso um exercício mental muito aprofundado, nem muito conhecimento sobre isto para imaginar que a pandemia só veio piorar a situação dos migrantes às fronteiras da Europa, não é? No Mediterrâneo, portanto, no que toca ao resgate, por exemplo, a situação piorou significativamente porque deu uma desculpa, a pandemia deu uma desculpa aos países europeus para fechar as fronteiras. Por exemplo, no caso da Itália, por exemplo, alegou-se que os portos italianos não eram portos seguros e, portanto, as organizações não podiam simplesmente trazer as pessoas para a Itália. Quer dizer, para não falar na situação na Grécia, em que temos campos com dezenas de milhares de pessoas, em situações em que quer dizer, o acesso a cuidados médicos e a bens de higiene é tão precário e existe, quer dizer, não existe praticamente possibilidade nenhuma de distanciamento social num campo como o chamado hoje em dia Moria 2.0, não é? Que é o campo extremamente precários que foi construído como campo temporário, como começam todos, na verdade. Para albergar as pessoas do campo de Moria original que foi incendiado, não é? Pronto, portanto, o que vemos é uma situação cada vez mais agreste, cada vez mais difícil para os migrantes. Podemos pensar até que uma estatística feita pelos Médicos Sem Fronteiras diz que ao longo do ano 2020 10 pessoas por semana perderam a vida no Mediterrâneo, não é? Portanto, a situação não melhorou, e não é pelo facto de simplesmente os políticos e a comunicação social não falar sobre o assunto que o problema se resolveu. Na verdade, bem pelo contrário, assistimos não só a pessoas a perder a vida no Mediterrâneo e nos campos de refugiados, mas também um aumento brutal de pushbacks, portanto, de pessoas que fogem de países como a Líbia, países que estão em guerra e onde estas pessoas correm perigo iminente de vida e são levadas de volta, não é? por exemplo, pela chamada Guarda Costeira Líbia, financiada ativamente e abertamente pelos Estados-membros da União Europeia, não é? Pois, tocas aí um ponto que é muito importante, a atuação da União Europeia no meio de toda esta problemática, que não tem sido a melhor nem a mais assertiva, de facto, e isso torna-se muito claro quando temos notícia de pushbacks com a colaboração da Frontex, que é uma agência da União Europeia, que não deveria atuar dessa forma, até porque sabemos que o afastamento violento, compulsivo, sem dar possibilidade de requerimento de asilo, seja de quem for, é uma atuação que vai contra todo o direito internacional e que é uma clara violação ao direito internacional e aos direitos dos migrantes e refugiados. E por falar da atuação da União Europeia, no momento em que se discute o Pacto para Imigração e Asilo, nós já tivemos oportunidade de discutir isto, e agora só para explicar a quem nos ouve,
e que não acompanha tanto a nossa atividade. Eu tenho mantido com o Miguel Duarte e outros ativistas e organizações não governamentais em Portugal um diálogo permanente em que os vou auscultando quando há passos e iniciativas europeias em que é importante ouvir também a sociedade civil, e eu tenho mantido esse contacto. Gostava de ouvir a tua opinião sobre a proposta do novo Pacto de Imigração e Asilo, se achas que de facto vem resolver alguma coisa ou, pelo contrário, resolve muito pouco ou nada. Bom, na minha opinião, o que a Comissão Europeia tentou fazer foi não um pacto que agradasse a toda a gente, aliás, não agrada a ninguém, né? Aliás, foi desta forma que foi apresentado, mas que fosse uma coisa que fosse possível de ser trabalhada para ser aceita a certa altura. O resultado disso é que não resolve de todo o problema vigente nas fronteiras europeias de violações dos direitos humanos, não é? Porque se estamos a fazer um pacto que tem que ser passível de ser aceito por países com uma política completamente anti-imigração, como é o caso da Hungria, por exemplo, então, quer dizer, o resultado vai ficar muitíssimo aquém daquilo que seria necessário, não é? Existe... O Pacto apresenta este conceito de solidariedade voluntária, não é? Em que os países se voluntariam ou para receber pessoas ou para financiar, quer dizer, financiar infraestrutura nos países que de facto aceitaram receber pessoas. Infraestrutura, estamos a falar de centros de detenção, de mais campos de refugiados e por aí adiante. Portanto, o que eu vejo neste pacto não é uma tentativa ativa de resolver o problema da migração. Eu acho que não vai resolver nada se considerarmos que o problema está relacionado com os direitos humanos, não é? Porque tanto quanto percebo do pacto, não existe nenhuma proposta satisfatória no que toca a garantir os direitos humanos das pessoas migrantes, não é? Não existe nenhuma referência à criminalização da ajuda humanitária, por exemplo. Não existe nenhuma tentativa de acabar com o financiamento europeu à Guarda Costeira Líbia, quer dizer, para acabar com os pushbacks, que são claramente uma violação da lei internacional e que são financiados e participados ativamente pela União Europeia, não é? Portanto, é isso, mesmo que o pacto seja a certa altura implementado, quer dizer, fica muitíssimo aquém daquilo que seria desejável numa Europa que se diz dos direitos humanos. Não? Sabe-nos a pouco este pacto, é uma verdade, sabe-nos a pouco. É um pacto que fica além das nossas expectativas e penso que ficar além daquilo que seria necessário para que pudéssemos atuar com mais assertividade aqui na Europa. Bem, foi esta uma conversa necessariamente curta, dado os meios de divulgação que assim o exigem. Com o Miguel Duarte, queria só deixar-te uma última pergunta, uma pergunta muito pessoal. E agora, Miguel Duarte, depois do Covid, vamos retornar à luta? Quais são os teus planos? A luta não parou, não é? Existe... Infelizmente, o problema da violação dos direitos de migrantes continua a piorar a olhos vistos e não é por estarmos em quarentena que a luta deixou de existir, simplesmente tomou outras formas. Claro. E, portanto, do lado da organização em Portugal temos feito muito trabalho, até no que toca à questão dos centros de detenção em Portugal, que sabemos hoje em dia, por causa da comunicação social, que são sítios onde prevalecem violações dos direitos humanos, e do lado da tripulação da qual fiz parte, andamos a considerar muito fortemente voltar ao mar e participar novamente em missões de resgate no Mediterrâneo Central. Muito bem. Miguel, espero que a pandemia passe rápido, consigamos ultrapassar esta crise muito rapidamente e que um dos nossos próximos encontros seja exatamente no mar, numa das vossas missões. Espero retornar ao mar, acompanhei uma das missões
feita pela Marinha Italiana, no quadro da Operação Sofia. Acompanhei uma dessas missões há alguns anos e espero voltar ao mar agora com a sociedade civil, quem sabe contigo, lado a lado, mais uma vez, na luta. Miguel, foi um prazer ter-te connosco. Espero voltar a encontrar-te em breve para uma das nossas conversas vadias ou para uma daquelas nossas conversas com as ONGs para acompanharmos os próximos passos dentro da implementação do Pacto para a Imigração e Asilo. A todos, um bom fim de conversa vadia.